pessoal, eu sou a Carol Watanabe. E eu sou a Carol Melo. E esse é o Watamelo. Watamelo. Eu esqueci. Deixa esse assim. Foda-se. Amiga Wata, sabe que tem profissões que já deixaram de existir e algumas que estão deixando de existir, né? Então, eu sei, mas eu não tenho conhecimento aprofundado de quais são essas profissões. Eu imagino que algumas coisas deixam de existir porque o mundo muda, né, muito. Exatamente. E algumas profissões se tornam obsoletas, né? A única que eu sei, não sei se nós vamos falar, é aquela da pessoa que fica digitando. Tá, pode ser. Mas é isso que a gente vai falar hoje. Eu separei aqui algumas delas, tanto as que já deixaram de existir, muito antigas, e as que estão deixando de existir com a inteligência artificial, que eu morro de medo, né? Porque assim, robôs vão dominar o mundo, eu já falei sobre isso. Você fala bom dia pro chat GPT? Não. Então ele vai te buscar uma hora. Ele vai me buscar, independente. Eu não sei quem que acha que com bom dia ele vai ser mais carinhoso. Ele vai buscar todo mundo, eles vão dominar o mundo. Ele vai puxar seu pé à noite. Vai. Porque você não é educada com ele. Isso mesmo. Eu sou com seres humanos. Desculpe, robôs. Então, bora lá. O primeiro deles, acendedor de lampiões. Antes da energia elétrica, cidades eram iluminadas por lampiões a gás ou óleo. Alguém precisava acendê-los manualmente ao anoitecer e apagá-los de manhã. Nossa, esse trabalho deve ser muito ruim, porque você é o último a sair e o primeiro a chegar. Exatamente. Imagina que rolê que é isso. Meu, sim, e ainda deve ser meio perigoso isso. Mas era antigamente, assim, né? Não dá muito pra saber, mas ia ser legal agora ter aquele negocinho do Harry Potter, sabe? Que ele faz e puxa a luz assim, ó. Ele faz vai pra luz. Vulgo varinha mágica? You're a wizard, Harry. Acho que não era uma varinha mágica, ele usava tipo um isqueiro. Amiga, todos eles no Harry Potter usam varinha. Mas o primeiro filme, ele usou um isqueiro. Eu não sei, eu não sou aprofundada no mundo de juro. Harry Potter. Eu juro. Não vou Enfim, dizer. mas que job, né? Uma menina que não trabalha no job. Quer dizer, que trabalho, não pode mais falar job. Os trabalhos. Que trabalho complicado. A pessoa tem que acender tudo quando começar a anoitecer e depois ele tem que ir de manhãzinha apagar tudo. Não, e devia ser tipo carteiro, assim, você tem uma região ali que é da sua responsabilidade de acender e apagar. Exato. Ai, que coisa chata. Nossa, sim. Tecnologia. É entregador de telegramas. Com o avanço do telefone e depois da internet, o telegrama perdeu completamente sua função, já que foi uma forma urgente de comunicação oficial sentimental. Tipo, o telegrama, uma carta, não? Correio elegante? Nossa, a gente é muito desinformada, cara. Gente, Carolina. telegrama. A pessoa fazia o quê? Tipo, manda esse recado aqui pra tal pessoa agora. Aí mandava uma pessoa mandar o recado pra outra pessoa. É uma carta. O entregador de telegrama fica num posto, assim. Ele tem uma O posição... posto do Carlinhos. O Carlinhos do entendeu? telegrama. Não, é tipo hoje, ponto de retirada jetlog. Isso. Aí você ia lá isso. do telegrama... Aí você fala assim, ó, avisa lá a Tananã que eu não vou conseguir ir no compromisso das 9. E o cara tinha que imediatamente sair. Eu acho que era isso. Nossa, eu acho que essa é pior Nossa. do que a primeira. Porque imagina você toda hora ter que ficar se deslocando pra onde Sim. as pessoas querem. Sim. Mas aí você tem a zona também, né? E se o cara tá indo lá entregar o bilhete... Mudou tudo, toda a E trajetória. você chegar lá, não tá. E aí? Você fica esperando. Nossa, mano, que trabalho. Que trabalho ruim. Ai, gente, também não faria esse. Não faria. Tecnologia. Datilógrafo. Era uma pessoa especializada em digitar documentos em máquinas de escrever com rapidez e precisão. Substituído por quem hoje domina editores de texto. Eu lembro, sei lá, muito tempo atrás que as pessoas falavam desse curso de datilografia, que, nossa, muitas pessoas faziam e agora, tipo, nem virou algo
Não é É desnecessário. que você sei viu que lá, tá falando que era na máquina de escrever, né? É, na máquina de escrever. O instrumento de trabalho mudou. Mudou. Mas ainda tem gente que faz essa função de só ficar Principalmente digitando. na área do direito. Isso, em tem muito cartório. concurso pra É. escrivão. É. Porque é basicamente o mesmo princípio a atividade, né? Você Só fica- que a diferença é que você não podia errar. Porque você errava ali, já tava gravada na folha. Aí você tinha que passar um branquinho em cima pra arrumar. Entendeu? Sim, tinha que fazer um trabalho Aqui você manual. vai no backspace e... É backspace? É, você apaga. O Tá, famoso apagar. tá novo. Tá novo. Tá, e esse eu faria. Se você faria? É, Faria. eu acho que eu faria também. Mas deve ser um trabalho, assim, muito sob pressão. Porque você tem que ser ágil, você não pode errar. Então, Você não pode sim, se distrair. você não pode se distrair. Você tem que ser atento. É meio... É, a gente não conseguiria, não. O TDAH não ia deixar. Eu ia falar pra você dissociou, né, nessa parte do texto. Tipo assim, eu ia estar lendo o que você datilografou, ia estar um bagulho nada a ver, você fala, ai, eu vi outra conversa. Assim, ai, eu me distraí nessa hora, desculpa. Desculpa, gente. Tecnologia. Tecnologia. Operador de telex. Gente, eu não sei nem o que é telex. Telex, eu vou explicar agora. O telex era um sistema de comunicação via texto, anterior ao fax e ao e-mail. O operador era responsável por enviar e receber mensagens usando essa tecnologia. Ai, Gente, eu Bip? nunca ouvi isso. Na sabe minha do vida. bip? Mas eu acho que esse aqui, tipo assim, essa pessoa, ela... Pra eu mandar uma mensagem pra você, eu tinha que passar por essa pessoa. Eu não conseguia mandar diretamente pra você. Não, eu entendi que é uma pessoa que conhece esse sistema e aí ele só manuseia essa máquina. Não, eu entendo que ele recebe a mensagem e fala, é pra você passar pra tal pessoa. Aí ele vai e passa. É igual um fax. Deve ser maravilhoso. Você lê tudo que tá acontecendo. Tipo assim, ai, meu amante, não vou poder te encontrar hoje. O meu esposo tá descobrindo. Eles desconfiam Ele desconfia. E aí você, o telex, lendo isso, e fala, mandando pro não vou esposo. mandar, não vou mandar. Ele vai mandar pro esposo da mulher. É. Gente, eu amei essa. Mas e se for só um monte de documento chato? Você ia ficar lá A desbilhotando? maior parte devia ser documento chato, mas com certeza devia ter fofoca. Será? Fofoca tem sempre. Sempre existiu, sempre Meu. existirá. Antigamente, era muito inseguro você fofocar. Sim, Imagina, você manda lá o do telegrama aqui. sim. Telegrama. E aí Quem ele garante lê, que e ele ele não... lê. Ai, tá bom, não vou ler. E ele lê. Quem te garante mesmo? É igual esse do telex, seja lá o que for isso. Tecnologia. Tecnologia. Telefonista de Pabax, conectador... Meu Deus. Conectador de chamadas. Nas centrais telefônicas antigas, as pessoas conectavam manualmente as ligações entre duas pontas, literalmente plugando os fios entre os painéis. Tem aquela série lá, né, Telefonistas, que mostrava isso. Essa também eu acho que é boa, porque você pluga, aí você fala assim, ó, ah, nananã, tô passando pra tananã. Ah, você deseja atender o tananã? Aí passou. Só que você consegue ouvir ainda. Será que consegue? Consegue, porque na série dava. É. E a série, ela relata Verídico. com Factual. verdades? Factual. É. Pra fofoqueira é bom? Pra fofoqueiro, esse é o melhor. Eu ia gostar também. Sim, porque se as pessoas estão se ligando, É. significa que tem algum relacionamento. Ah, senhor presidente, quer falar com quem? Ah, com o presidente de tal país. Eu falo, ih, vai vir alguma guerra. Eu ia ficar ouvindo assim, ó. Léo Dias, tem uma fofoca. Léo Dias tem uma fofoca quente. Essa eu ia gostar. Sim, essa eu ia gostar também. E faz sentido tudo isso ter parado de existir, né? A gente só não tá comentando isso, mas porque é meio óbvio, né? É, porque as tecnologias mudaram, né? Então não precisa mais de uma. Não precisa mais de uma pessoa pra. Conectar Conectar fios pra fios. conectar as pessoas, né? Sim. Tecnologia. Tecnologia. Guarda de passagem de nível pra trens. Esses profissionais ficavam em guaritas e desciam manualmente as cancelas para a passagem de trens. Hoje o processo é automático. Meu Deus, era o cara da cancela. Mas isso é mó perigoso, não é? Não, aí. Ué, ele fica sentado lá de fora, sabe a cancela. Ah, tá, entendi. O que você imaginou? Não sei, imaginei um negócio muito bizarro.
Tipo... Conta pra gente. Não. Não vou nem contar, eu não sei onde minha mente foi nesse momento. Não, esse trabalho super tranquilo. Ele devia ter uma manivela ali, puxava, subia, o trem passava e depois ele descia. Pronto. É, Ah, um pouco monótono, né? chato, né? Eu imaginava E se naquela eles, época... sem querer, vou no banheiro, deu dor de barriga. Não, sim, não tem como aguentar. O trem espera. Que trem espera, Carolina? O Ata, ele vai vir a milhão. Ele vai levar a cancela. Mas o trem não vai parar e o cara vai abrir? Ou ele tem que ficar de olho se o trem tá vindo e ele abre? Nossa, é verdade, eu fiquei confusa agora. Não, tô dizendo que devia ser muito monótono isso. Porque imagina você numa guarita, sem um telefone pra ver TikTok, sem um... Mas isso é distração pro cara. Se ele tivesse isso, ele não ia ficar ali fazendo mas a você acha função que dele. o trem passa quantas vezes no dia? Não é verdade? Quantas? Sei lá, mas deve ter. Ele deve ter ali uma janela grande de um trem pro outro. É. Nossa, esse é chatão. Esse é chatão. Chatão. Então, mas a cancela é para os outros veículos, né? Não é para o trem. É pros veículos não passarem e Eu não não baterem. entendi esse No conceito. trilho. Tem o trilho do trem, assim. Passa no meio da E rua. aí, tipo, os carros estão passando aqui. É tipo um semáforo. É. Pô, então como que o trem não ia parar? O trem não para. O que para são os carros para o trem passar. A cancela é... Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Tá vendo? A gente tá todo errado. Meu Deus, gente. Não sabe. Eu sou muito inteligente também. Eu não falaria isso assim. Eu acho que eu sou uma pessoa sábia. Computador humano. Tecnologia. Tecnologia. Antes dos computadores eletrônicos, havia pessoas, geralmente mulheres, contratadas para fazer cálculos científicos ou de engenharia manualmente. Foram essenciais em guerras e projetos aeroespaciais. Esse aí a gente não ia ser contratada, Não, né? esse aqui, se eu fosse, eu ia enganar muito. E com certeza, aviões iam cair, bombas não iam estourar, e o que eles planejavam acontecer não ia acontecer. Não, esse aí a gente tá muito fora. Muito a gente ia fora. ser muito demitida. Se conseguisse chegar, né, lá. Até porque quem ouviu o episódio de Dia das Mães sabe que eu e a Wata não temos dons em matemática. Nenhum dom matemático. E eu achei curioso que fala que geralmente eram mulheres, né? É porque acho que os homens, eles iam pra guerra, né? Ah, tá. É, Sei lá. Não sei. Porque hoje essas áreas, assim, de coisas de matemática, É muito engenharia, homem. é de conhecimento de todos que... Predomina o... Então, eu acho que isso é... Sei lá. Depende da engenharia, Tem eu muita acho. mulher engenheira, tem muita... Mas Acho que depende da dizem engenharia. por aí, né? Nunca pensei nessa sala de aula de engenharia, mas dizem por aí que tem mais homem, né? Eu acho que a civil geralmente tem mais. Acho que a ambiental, eu acho que tem mais mulher. Mas assim, eu posso estar falando tanta besteira. Então, e sendo machista. Então, assim, perdoe, mulheres. Mas assim, somos sempre as melhores e as mais inteligentes que os homens. Independente. Eu e a Mel. Em matemática, Em a matemática. gente falha. Mas bora pra próxima. Tecnologia. Tecnologia. Rebobinador de fita em locadoras. Algumas videolocadoras contratavam pessoas para rebobinar as fitas VHS desenvolvidas sem voltar ao início. Devolvidas sem voltar ao início. Hoje isso soa impensável. Você alugava muito? Sim, mas DVD, DVD CD, né? Isso, eu também. Lembro da minha infância de alugar DVD, CD. Mas eu lembro de fita VHS em casa, que meus pais compravam, e que eu ficava rebobinando com o dedinho e com a caneta. Meu, inclusive tem um ali, ó. Aqui. Ó, ali, ó, gente, vocês estão vendo? Vocês estão vendo ali? Muito bom. Eu lembro disso também, mas eu não ficava arrumando a fita. Eu adorava. Eu ficava girando. Agora, se eu tava pra rebobinar, eu não sei, eu só tava girando. Porque eu queria mexer, Tava entendeu? estragando o filme. Eu tava estragando o filme. Os filmes da Carol de 1 ano, aniversáriozinho dela, ela estragando eu tudo. não tive. Eu não sou filha única. E daí? O que Pesei tem a o ver? clima. Ué, você teve de 1 ano? Tive. Eu não. Porque eu era a segunda filha
Aí quando nasce o primeiro, tudo quer fazer pro primeiro. Aí quando nasce o segundo, ai, legal. Menos fotos, menos atenção. Um desabafo aqui, tá? Meu Deus do Do céu. Neida. Do nada. Mas depois eu tive outros aniversários. Aí você... Por isso que você estragava as fitas tudo do Lucas, né? Isso, tudo dele. Não tem nenhuma. Tecnologia. Tecnologia. Bilheteiro de cinema manual. Hoje, os ingressos são digitais, mas antes havia profissionais só para destacar ingressos ou operar máquinas mecânicas de bilhete. Eu ia gostar desse. Você ia gostar. Eu ia gostar porque eu ia ficar destacando ali e ia ver quem tava no cinema. Nossa, tudo uma fofoca, hein, Tudo pra uma você. fofoca. E eu tava falando, olha, o Pedrinho e a Clarinha. Aí depois eu ia ver assim, nossa, o Pedrinho e a Rafa? Ué, ele veio com a Clarinha ontem. Que cinema era o único evento de date, né? Sim, Possível. sim. Mas esse aqui nem é tão antigo, né? Ó, mas se você colar no shopping... Não Carolina, Wata, tem... Ah, onde... Como não é antigo? não sei, tipo... Destacar. Mas assim... Tá, destacar, mas você nunca foi no cinema. E daí você, sei Ganhei lá... o ticket? Isso, e Tá, daí antes sim, de entrar quando na eu era sala... criança. Exato, antes de entrar na Verdade. sala tem uma pessoa na porta e ela destaca e te dá. Eu Sim, lembro, eu já eu vivenciei também. isso. Quando era minha adolescência. Sim, exatamente. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Tecnologia. Tecnologia. Operador de mimeógrafo. Mimeógrafo era uma máquina usada para reproduzir documentos com álcool ou tinta. Hoje substituído por impressoras e copiadoras. Muita gente na escola lembra disso. E aí fala que tinha muito cheiro de álcool e deixava todo mundo loucão. Nossa, eu não vivenciei isso. Então, eu não vivenciei, mas eu escuto de pessoas que vivenciaram e falam que, tipo, dava uma brisa e era muito forte o cheiro de álcool. E o professor, quando chegava, era um negócio enorme e ia fazer lá o que tinha que ser feito. Nossa, eu não Um tenho trambolhão. nenhuma referência disso. É, eu também não. Então, assim, é isso, né, Brasil? Pessoas que já conviveram com um operador de mimeógrafo, contem pra gente como é que foi. Não, esse aqui, assim, se a pessoa for muito sensível a odor e ela não gosta de cheiro de álcool, então ela ia ficar muito mal, né, nesse trabalho. Imagina, é igual você não gostar de... Ah, mas ela não ia trabalhar com isso, eu acho, Ah, né? amiga, eu não sei, às vezes por, sei lá. Ah, mas aí até aí, tudo que a gente viu aqui... Você você pegar seria alguma advogada? coisinha- Eita, pegou num ponto aqui, hein, do nada. E você? Não volta a carta. Então, tô dizendo que às vezes a gente faz coisas que a gente Por não quer necessidade, por né? necessidade. É. É igual você odiar... Eu amo a minha profissão, tá? Sei muito. É igual você odiar cheiro de gasolina e ser frentista. Nossa, eu odeio cheiro de gasolina. Eu não entendo quem tem essa pira. Então, imagina. Nossa. Tecnologia. Tecnologia. Ajustador de antena de TV. Com TV analógica, muitas vezes era preciso contratar alguém para ajustar a antena externa ou do telhado para pegar o sinal. Hoje, o sinal digital e o streaming eliminaram isso. Meu, esse Aquela aí... antena parabólica absurda e a pessoa Esse aí é perigoso real, que a pessoa tinha que subir num telhado, num lugar alto, e ainda ficar manuseando a antena. e vê, tá pegando. É, Aí bota bombril, sei lá. Não tinha É? essa. Tinha um negócio de botar bombril também. tipo, contar com a sorte, né, pra coisa funcionar. Imagina assim, você tá lá no telhado, aí você não consegue ouvir se a pessoa tá falando se tá pegando ou não. Aí você mexe um pouquinho, aí você desce, aí a pessoa, ainda não, aí você sobe. Aí a pessoa, aí você desce de novo, aí não tá, aí você sobe de novo. Mano, coisa chata, né? Não, é coisa chata. E assim, não sei qual que é o rolê disso aí. Mas não é contar com a sorte, eu tenho uma técnica. Se eu virar essa antena a 45 graus, Eu acho que é ela contar com a vai, ela vai sorte. captar um... né? Sinal. Não, eu acho que é com a sorte. É, né? Eu acho Ou que é não sorte. sei, né? Vai que a gente tá doido. Jogue com responsabilidade. Meu Deus do céu. Tecnologia. Tecnologia. Linotipista. Profissional que operava
a linotipo, uma máquina usada para compor páginas de jornais e livros com tipos metálicos. Com a digitalização, essa função desapareceu. Eu não faço a menor ideia. Carolina. Nossa, era uma máquina absurda pra você ter que pôr palavrinha, letrinha por letrinha pra poder sair o que você queria falar. Nossa, mó trampo. Esses trabalhos é até uma coisa assim, meio artesanal isso daí, né? Porque a pessoa... É um mix, né, de artesanal, tendo que ter a máquina e a pessoa, né? Isso, e assim, se era coisa que fala de jornal, tem que sair muita impressão, né? Imagina você trocou uma letrinha. Ah, já foi. Já foi. Vai com Deus. É, Nossa, Um grande demitido. demitido porque não botou ponto final. Exato. Ou era pra botar ponto final, botou exclamação ou interrogação. Também. Não, terrível. E assim, essas coisas, máquinas antigamente que não tinham coisas tóxicas que ninguém sabia. Ou sabiam, né? Mas deixava abaixo. Não, Mas foi descobrindo que muita gente ficava doente. E aí falou, ai, gente, acho que é dessa máquina, hein? Então, terrível isso. Terrível. Tecnologia. Operador de projetor de filme cinema analógico. Antes dos cinemas digitais, era preciso trocar rolos de filme na cabine de projeção. Hoje, os arquivos são digitais e controlados remotamente. Remotamente? Eu achava que, pelo menos, tinha uma pessoinha. No cinema? Na cabine. Nem tem cabine mais. Não, tem a cabine, porque tem que ter o negocinho que projeta. Só que Tá. antes tinha um rolo e aí tinha que ficar trocando esse rolo. Sim. E aí tinha que ter uma pessoa lá o tempo inteiro. Agora a pessoa só dá o play e vaza? Da casa dela, ela dá o play. É. Mas da profissão antiga, eu achava muito legal. Quando eu via filme antigo e eu via cenas no cinema que aparecia o carinha na cabine trocando filme, eu ficava, nossa, deve ser mó legal isso aí, que você fica numa salinha, só você, com as suas fitas, e você assiste o filminho junto, ou não. Sei lá, Mas eu minha acho cabeça que assistia. a gente pegou uma época que era fita trocada, mas era uma época que ainda era, tipo... O rolo. Era rolo, tipo de... Você tinha que ficar passando o rolo? Não, você colocava o rolo, instalava ele, aí quando acabava, você tinha que tirar o rolo e já conectar o outro, e ele girava automaticamente. Mas tinha que colocar ele na posição. Mas eu achava legal, porque aqueles cinemas de antigamente eram bonitos. Mudou também até a estética, tudo, né? Sim. Mas antigamente, o cinema, bem de antigamente, era aquele cinema plano, né? Que as cadeiras nem eram... Antigamente era uma sala reta, se você for ver os primeiros cinemas que surgiram. Era, tipo, tudo reto. Aí, com o tempo, as pessoas foram vendo que o ideal era fazer uma declinação no chão. É isso, Brasil! Engenharias. Você viu, né? Tecnologia. Acendedor de fornalha ou caldeireiro doméstico. Em casas e edifícios que usavam caldeiras para aquecimento, havia um responsável por acender, monitorar e manter o fogo. Hoje isso é feito por sistemas automáticos. É o nosso... Como que chama aquilo? Aquecedor. Isso. Mas eu acho que em alguns lugares ainda se deve usar umas coisas mais rústicas, assim. E daí Não tem... é total... Mas não tem mais a profissão, né? O que a gente tá falando é a profissão. Que tinha as pessoas que iam lá e falavam assim, você quer que eu acende aqui sua fornalha? Nossa, é mó trampo, hein? Mas é um trabalho que era bem... Tenso. Não, e bem necessário. Também. Ainda mais em lugar frio, né? Sim. No inverno, vai ter que ter. Você vai ter que chamar o Bruninho... Acendedor. Tecnologia. Telefonista de elevador. Prédios antigos tinham profissionais que ficavam dentro dos elevadores controlando manualmente a subida e descida. Hoje os elevadores são automatizados. E eu já andei em elevador que tinha uma pessoa dentro fazendo esse trabalho. Imagina, ela só tá ocupando um espaço pra apertar o botão. Mas era tipo a função dela. É tipo, que andar você vai? Mano, ela ficava o dia inteiro no elevador. O dia inteiro. 7º. Vou pro 2º. Vou pro 10º. Nossa, o dia inteiro. Se você pensar... E tinha uma banquetinha. Geralmente ele ficava sentado numa banquetinha. Tinha uma banquetinha. Assim, não sei qual que é o sentido... Se é só apertar o botão e ele sobe e desce. Agora, se fosse um negócio assim... Vai pra onde? Não, tô dizendo, se fosse uma coisa que a pessoa precisava... Tipo o cara lá do cinema.
que ele precisa colocar a fita e ficar lá manuseando. Tá, tipo, até entendo. Agora, só pra pessoa selecionar o andar, não sei. Eu acho que era por ser algo muito novo. Então, deixar um profissional ali por questões de segurança. Ou é só o conceito do elevador ser um meio de transporte e precisa de um motorista? Olha só. Eu acho que é mais isso, então. Ai, só em prédio burguês tinha. Será? Ou só em prédios comerciais, sei lá. A Não. pessoa, eu vou no terceiro e vai lá pro quinto, sei lá. Entra em outro lugar. Fica aí. Tecnologia. Tecnologia. Revelador de fotos em laboratório fotográfico. Com as câmeras digitais e celulares, a revelação de filmes fotográficos caiu drasticamente. Muitos laboratórios fecharam e o revelador virou uma raridade. Isso aí eu nunca vi pessoalmente, mas eu já vi muito em filme. Aquela 10 sala coisas vermelha. que eu odeio em você. Já assistiu esse filme? Já assisti esse filme. Que ela faz as fotografias E ela bota na água e pendura bota pra na secar. água, naquela aguinha que parece um álcool. Aí pendura no varal, com a luz vermelha na sala. E aí demora uma cota pra foto ser revelada. Mas eu lembro muito de ter a câmera, até a digital. Tirar fotos e meus pais levarem na gráfica. Reveladora, sei lá. E aí eles revelarem as fotos pra gente. Também eu E aí tenho. eu só lembro de ir lá buscar com a minha mãe. Tipo, Isso. Eu tenho essa memória também daquelas máquinas fotográficas com aqueles filmes de rolo. uhum. Você batia lá Guardava quantas fotos, na caixinha. guardava preta, na caixinha, redonda. levava, aí depois ia buscar. Só que assim, o processo que acontecia lá pra revelar, eu não tinha. A gente não via. Não. Só que hoje em dia virou uma coisa que os jovens adoram, né? Essas fotos super aesthetics que eram de antigamente. Tipo, hoje em dia a gente cresceu querendo as fotos com mais visibilidade, clareza e blá blá blá. E eles são aqueles que querem a foto borrada, manchada, não mostra o Vintage. rosto. Isso, que é o que a gente tinha. E eles estão vivendo o que a gente tinha. É que eu acho que hoje também tem muitos negócios assim de ser conceitual. Isso. Aí o negócio de você revelar a foto e demorar pra imagem aparecer, todo um conceito assim de aesthetic. Sim. Mas assim, eu adoro aquelas fotos até hoje. Assim, tem o... Como é que é o nome do aplicativo? Old Row. Old Row e Uji, O de que, lá? que são aplicativos que deixam a foto nesse formato. E eu acho que fica tão bonitinho, tão lindinho. Fica. Mas eu acho que é isso, essa coisa hoje de você ser... Me traz uma nostalgia. É. Acho que é isso. E também, antigamente, você tirava a foto errada, não tinha muito o que fazer, né? Você era naquela analógica mesmo. Você tinha, sei lá, no filme, você tinha, 20 fotos pra tirar. Você tirou uma errada sem querer, é isso, não tem o que fazer, não tem como voltar atrás. Não, inclusive tem várias fotos antigas que dá pra ver o dedão da pessoa no flash. Sim. ou meio torta, porque na hora que ela bateu, mexeu. E essa é a graça também um pouco da vida, né? Vamos fazer uma pausa para falar sobre uma coisa muito legal que nós temos. Sim, amiga. Você sabia que os nossos ouvintes podem nos apoiar não apenas nos seguindo e interagindo com a gente nas redes sociais? Uau, é sério isso? Sim. Como? Então, o Atamelo tem o Apoia-se, que é uma plataforma em que você pode contribuir com qualquer valor mensal ou um valor pontual. Basta acessar o apoia.se/Atamelo com 2 L's. E também estamos na Orelo, que é uma plataforma em que só o seu play para ouvir os episódios já ajuda a gente. E lá também você pode contribuir com valores, né? Você pode entrar no orelo.cc/Atamelo com 2 L's e contribuir com 5, 10 ou 20 reais, ou só ouvir a gente por lá que já ajuda também. Muito bom. Eu vou fazer isso. Vou acessar agora pelo meu computador. Bom, agora a gente vai falar da inteligência artificial, né? Ela já vem transformando o mercado de trabalho e algumas profissões estão deixando de existir com ela. Então, eu acho esse apontamento polêmico, porque assim, é bem especulativo, né?
a inteligência artificial está acabando com a profissão XYZ. Eu acho que é algo que a gente vai constatar no futuro mesmo, né? Agora é uma especulação. E é exatamente isso. A gente vai falar de profissões que a inteligência artificial já atua bastante e que provavelmente daqui a alguns anos o ser humano vai ser obsoleto. Vai ser substituído Pelo robô. Então, bora lá. Digitador de dados. Data entry. Aquela pessoa que ficava digitando manualmente dados de planilha, cadastro ou formulários. Hoje, sistemas com IA leem documentos automaticamente e preenchem dados sozinhos. É polêmico isso aqui, né? Mas a gente sabe que até no nosso trabalho acontece isso, né? Não, no nosso trabalho tem uma equipe que só faz isso. Ela pega os dados do que o cliente manda e ela coloca eles no sistema. Tudo bem que depois existe uma automação para tratar esses dados, mas quem faz a primeira entrada dos dados no sistema são os seres humanos. Mas quando entra uma reclamação, por exemplo, o cadastro, ele insere o documento no sistema e o próprio sistema resume o que é aquela reclamação. É verdade. Então, já é algo bem automatizado. É verdade. Então, hoje, né, no escritório que eu e a Mela a gente trabalha, tem essas nuances. Tem alguns processos que seres humanos precisam iniciar para o sistema depois continuar. rodar. E tem algumas coisas que o próprio robô já capta e faz o tratamento dos dados sozinho. Exatamente. Então, a gente já vê um pouco disso no nosso dia a dia. Sim. Tecnologia. Transcritor de áudio. Antes, feito por profissionais que ouviam entrevistas, reuniões ou vídeos e digitavam tudo, hoje a inteligência artificial consegue transcrever com alta precisão em segundos. A gente usa, inclusive, isso, né? Usamos. Quando a gente grava um Stories ou um Reels, eu entro lá no aplicativo e peço pra ele gerar a legenda. Pode ser que vá errado, né? Algumas palavras. Ele erra. Ele erra. Isso ainda não tá muito perfeito, não, porque eu falo assim, alta precisão. Mas pode ser também um probleminha de dicção aqui. Eu falei dates. Ele entendeu o quê? Ela falou dates, ele leu dentes. Ele leu dates. Aí, ó, dates. Dentes. Não, ele leu errado. Oh, mas assim, ele não Dates. leu tão errado. Mas ele errou. Mas Robô e se ele pensa, errou. O robô é burro. essa menina tá falando português? Ele tem que saber, ele não é inteligentão? Ele não é o fodão do mundo? Ou então, se eu for falar em inglês, In the left, the right, in the middle. you know, Ele tem que saber o contexto, né? yes. E aí a gente tem que ficar corrigindo. Melo, ele coloca com L só. E quem disse? Quem disse? É Mas- com 2. Aí ele não é obrigado a saber, né? Burro. O seu nome. Burro, por isso que eu não falo obrigada pra ele. Ele não sabe falar meu nome? Olha, ele vai puxar seu pé à noite, Carolina. Tecnologia. Redator de conteúdo repetitivo. Exemplo, descrição de produtos. Textos simples e padronizados, como descrição de e-commerce ou relatórios automáticos, hoje serão gerados por IA com rapidez e custo reduzido. Eu não entendi. Eu não entendi o que ele falou. Eu acho que é tipo... Ai, não sei, ó, posso estar errada. Mas sabe quando você vai na Zara e você faz lá o autoatendimento, que você só joga a roupa em cima do nada e daí aparece exatamente a peça que você tá comprando Sei. na tela? Isso é coisa de magia. Mas será que é isso? Eu posso estar errada. Pode ser. Mas pode ser, porque você vai lá, pega a calça jeans. Não, quando você coloca o leite no mercado, ele sabe a marca do leite que você escolheu. Então, é mó doido isso. Muito doido. E tipo, não tem nada ali. É só um negócio plano. Tipo, não tem um visor, nada. Ou tem, a gente não tá vendo. Ou tem, a gente não vê. Bom, Enfim, essa é a prova. Mas, essa gente, é uma sim, das. sei lá, falei da minha cabeça. Não sei se, Eu também se não. é isso. Pessoal de marketing que deve saber, né? Tecnologia. Editor de imagem. Básico. Básico? O que é isso? Imagem básico. Ajustes simples, como remover fundo, melhorar cores ou corrigir imperfeições em fotos, que já são feitos por aplicativos e inteligência artificial com um clique, sem precisar de um profissional. Sim, mas isso a gente vê em aplicativo já faz um tempo, né? Então, mas Tipo assim... aquela correção automática. Mas eu não sei se pra mim isso faz sentido, porque, por exemplo,
eu posso editar uma foto no meu aplicativo. Não significa que eu sei o que eu tô fazendo. O aplicativo vai trabalhar conforme eu tô manuseando. Agora, às vezes, um profissional usando o mesmo aplicativo vai fazer a imagem ficar 1 zilhão de vezes melhor. Então, eu não acho que seja... Eu acho que tem, IA. porque se você vai, pelo menos, por exemplo, no ChatGPT, e aí você joga uma imagem e fala assim, eu quero essa imagem que você faça isso, isso e isso, ele edita toda pra você dessa forma. Não que vai ficar 100% ok, mas é um trabalho que você não vai ter, que um editor teria e... Ah, tá, sim, entendo. É o que eu tava lendo aqui, esse negócio de remover fundo. Que hoje tem uma função no próprio iPhone que você consegue remover o fundo Pessoas. da imagem. Pessoas, qualquer coisa. Entendi. Antes, eu precisaria pedir para um designer entrar no Photoshop e fazer um trampo ferrado para tirar as pessoas do fundo, Manualmente. manualmente. E hoje em dia o próprio Faz robô sentido. faz. Tecnologia. Tecnologia. Atendente de telemarketing receptivo, suporte de nível 1. Bots e IAs Conversacionais. Conversacionais. Meu Deus. Bots e IAs conversacionais, como assistentes virtuais, já substituem atendentes para resolver dúvidas básicas, agendar serviços ou responder e-mails. O que muita gente reclama, né? Que É a vai Alexa. falar com telemarketing ou qualquer coisa e tá falando com o robô. Não, viajei, não é a Alexa. Não. Mas é tipo aquela pessoa Aquela pessoa não, é um robô. do chat. É aquele robô do chat. Isso. Você precisa de ajuda? Sim. É, um robô. Aí fica lá assim, qual que é o seu problema? Escreva aqui. Aí você escreve. Aí o robô fala assim, não entendi. Não entendi. Escreva de novo. Aí você escreve, não entendi. Aí você falar com o ser humano, não entendi. Aí você, meu Deus, é uma tortura. Aí você não consegue resolver seu problema. Isso é irritante. Isso aqui é irritante. Aí fica falando, vai substituir. Vai, pode, mas por enquanto a gente fica o quê? Passando raiva. Que não resolve e fica passando raiva. Raramente resolve e na maioria das vezes você tem que ir até o final do atendimento pra falar com o ser humano. Tentar, porque às vezes não deixa. A IA não deixa. Pelo menos comigo. Nossa. Acho que tem alguma coisa aí. Porque ela já sabe que você é hater. Sempre fui desde o começo. Tecnologia. Tecnologia. Testador de jogos manual. IA e bots conseguem simular jogabilidade e detectar bugs repetitivos sem precisar de uma pessoa jogando por horas para identificar falhas simples. Acho que isso é uma coisa meio, nichada, né? Sei lá, eu acho que vai criar um jogo, sei lá, The Last of Us, que tá aí a série. Quando foi fazer o jogo, deve ter colocado em algum sistema onde o robô já identificava falhas que era uma pessoa que fazia. Que antes a pessoa teria que jogar o jogo inteiro e perceber. Pra ver onde estavam os bugs. Acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso também. Isso aí otimizou o tempo, né? Tecnologia. Tecnologia. Analista de crédito básico em bancos e fintechs. Antes, humanos analisavam documentos e perfis. Hoje, IAs tomam decisões com base em dados em segundos e com menos margem de erro. É isso. Não tem muito... Mas assim, eu acho que todas essas coisas ainda tem... Claro, ainda tem, porque a gente tá falando de profissões que existem. Hoje em dia é muito o cenário do profissional trabalhando junto com a inteligência artificial para otimizar o trabalho dele. Por enquanto. Sim. A ideia, por hora, é essa. Porque pro futuro é não ter mais esse conjunto de trabalho. Sim, a inteligência artificial já tá tão treinada que ela consegue... dominando o mundo. Fazer tudo. Mas é muito também... Por isso que eu falei que é polêmico, porque eu acho que hoje, praticamente em todas as profissões, você consegue ter alguma inteligência artificial pra te ajudar em alguma coisa. A gente tem. Vamos ver. Tecnologia. Tecnologia. A próxima é operador de câmera de segurança. Softwares de vigilância com inteligência artificial já identificam movimentos suspeitos e notificam automaticamente, sem depender da atenção humana constante. É isso, acho que é uma very sure da vida, sabe? Tipo assim, viu ali uma movimentação... Aí fala, tem um negócio estranho acontecendo aí. A IA pensa, né? Que ela pensa. Vamos falar que não, mas a IA pensa. Mas o que será que é um movimento suspeito? Tá com medo? Não,
Não sei, acho que, por exemplo, do rosto lá, quando é uma pessoa foragida, e usam por IA no sistema, entendeu? Colocam lá e aí deixa a câmera funcionando. Se a IA identifica aquele rosto, ela já... Não tem que estar uma pessoa olhando todas as... Fica, provavelmente, alguém, mas a IA já identifica e passa. Tipo, ó... Na câmera tal, a gente acha essa pessoa que tá sendo buscada pela Interpol, sei lá. Isso é bom. Isso é bom. Tecnologia. Tecnologia. Recepcionista virtual, triagem presencial. Muitos escritórios e hospitais usam totens com IA para check-in, emissão de senha e redirecionamento de visitantes, reduzindo a demanda por recepcionistas. Hoje em dia tem muito prédio, né, que não tem mais portaria porque fica uma pessoa de algum lugar. Prédio, a portaria EAD. EAD, que a pessoa fica em algum remota. lugar. Você aperta abrindo. e a pessoa fala com você, fala, ué, gente, cadê essa pessoa? Cadê essa pessoa? Eu já vi até uma menina no TikTok falando que ela faz isso, mas pra uma empresa de fora, dos Estados Unidos. Então ela trabalha do Brasil, imagina, atendendo De outro país. de outro país. É igual eu já vi uma galera, tipo, atendente de Burger King no Canadá. Aí você tá aqui na sua casa em São Paulo, falando, qual que é o seu pedido? Que? Tem umas paradas assim. Eu vou pedir Burger King. A galera, tipo, o cara lá no drive-thru do Canadá, fazendo um pedido no BK e você aqui no Brasil, na eu sua nunca casa. vi isso. Existe. Não. Eu ia falar do cliente que a gente trabalhou, que começa com A e termina com Z. Que não vou falar no nome. Não fale o nome. E que era o custom service dele era de outro país, com as pessoas que reclamavam com eles. Também tem isso. Tanto que a gente pegava... Umas coisas bem esquisitas. Assim, às vezes os chats, né, dos atendimentos, e tinham coisas estranhas, umas traduções estranhas, porque eles estavam falando em tentando português. traduzir. Só que às vezes você vai traduzir uma coisa, tipo assim, obrigado, e aí traduz assim, querido, obrigado. E aí você vê a pessoa falando assim por um cliente, aí você fala, querido, o que você tá falando assim com a pessoa? Mas foi o tradutor, então... Tecnologia. Tecnologia. Revisor ortográfico e gramatical básico. Softwares como esses daqui, Grammarly, Language Tool e até o próprio Word fazem revisões automáticas com alta precisão. Mas já não fazia? Não mas fica aquele vermelhinho no Word? Mas pode ser a pioneira. Enfim, pra mim isso já existia. IA tá com nada. Brincadeira. Não, é o corretor automático. Que você digita que Deus te ilumine e ele fala que Deus te elimine. Ué, mas eu falei dates, ele foi pra dentes? Então, assim... Não, mas esse é outro, amiga. Eu tô falando do corretor, que você digita uma palavra e ele corrige pra uma aleatória. Tá. No WhatsApp, né? Exato, sempre dá essas... Tecnologia. Tecnologia. Ora, olha o próximo. Analista de documentos jurídicos. A inteligência artificial já é capaz de revisar contratos, identificar cláusulas problemáticas e sugerir correções em segundos. Algo que tomava horas de um profissional humano. E até de criar jurisprudência, né? Que a gente vê muito advogado usando a IA para fazer certas coisas e não toma o cuidado de olhar para ver o que tá escrito ou para ver se tá certa aquela informação. E aí, advogados usaram jurisprudência que foi inventada pela IA. E aí, o juiz ou o desembargador lendo aquilo falou, ué, que isso? Que isso, Mona? Não, no mundo jurídico tem muita coisa já que usa a inteligência artificial. É bom, tipo, otimiza muito tempo, mas também é a mesma reflexão que eu já falei. Traz aquela coisa de, mas então se a inteligência artificial consegue fazer isso, pra que eu preciso de você? Por exemplo, se ela consegue buscar num banco de dados todas as sentenças do mundo que já tiveram, e dentro das leis brasileiras, ela interpretar um caso e falar, o desfecho deveria ser esse, pra que eu preciso de um juiz? Mas é justamente essa
esse é o papo que se tá tendo, que daqui a alguns anos a IA vai ser o advogado, outra IA vai ser juiz, outra IA vai ser o tribunal do júri. Tipo, não vai ter pessoas julgando. Sim. Vão ser inteligências artificiais. Sim, mas tem um outro ponto também. Aí você vai cometer um crime, um robô que vai falar, tá preso. Então, mas Aí, é ó, isso tá vendo que que eu perigo? ia falar, que tem um outro ponto, que você precisa de um fator humano. Eu Eu concordo. Pra mim, ó, Porque tem coisas que a inteligência É artificial, ela não óbvio. consegue ter um tato, né? Um sentimento, né? Sim. Porra. Enfim, a nossa profissão não vai acabar. Ela não vai acabar. Também sem acabar. Não vou achar Fazer ruim. o quê, né? Mas outra é isso, coisa você pra fazer. viu? Essas foram as profissões que a gente viu de estarem deixando de existir com a IA. E as que a gente falou lá no começo, as que já deixaram de existir. Então, assim, acho que o entendimento que a gente tem é que tudo vai mudando com o tempo, que é o que você falou no começo. Profissões deixam de existir, profissões surgem e assim vai. Mas eu ia me virar com qualquer uma em qualquer época que eu fosse nascer. Ah, é pra cortar bilhete? Vamos cortar bilhete. Pra acender lampião? Vamos acender lampião. Ou seja, você nasceu pra trabalhar. Não, né? Eu nasci pra ser herdeira, mas não sei em que momento essa falha da comunicação aí, esse ruído. Que momento o algoritmo errou Roubou, né? e você veio ao mundo CLT. É. Mas eu queria saber das pessoas se alguma delas já conheciam as profissões que deixaram de existir. Tipo, essa do... Como é que era? Daquele mimeógrafo. E se algumas elas não conheciam igual a gente. E se estão com medo das profissões novas que estão surgindo com a IA. Quer dizer, que a IA tá tomando dela, né? Deixa aí qual que é o seu sentimento. Se você acha que a IA vai te substituir ou se você acha que sempre vai ter espaço para um ser humano. Uhum. Então conta aí, quais são as nossas redes sociais para as pessoas? As nossas redes, o nosso Instagram é wata.melo com 2 L's e vocês podem encontrar a gente nas outras redes como Watamelo. Isso. E aí, como a gente já falou do Apoia-se da Aurelo, podem ir lá encontrar a gente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Esse episódio teve edição de áudio de Luigi Calistrato.